Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa jornada de aquecimento aí, né? Nossas lives de aquecimento para a jornada Liberdade com Telemedicina. Então, aqui eu falo com os médicos podem ter mais liberdade atendendo com a telemedicina. Meu nome é Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família, professor universitário, e hoje nosso assunto é: o médico precisa ter RQE para atender por telemedicina? Então, é o registro de qualificação de especialista, é necessário para atender por telemedicina? Então, eu baseei essa live aí nessa pergunta que nos mandaram no direct, né? E entre outras perguntas aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, tá? E nessas 2 semanas nós vamos fazer lives que vão anteceder a nossa jornada Liberdade com a Telemedicina, que vai acontecer entre os dias 22, que vai acontecer nos dias, né? Nos dias 22, 24 e 26 de maio, tá? E você que está acompanhando aqui no Instagram, se quiser ir no nosso canal lá do YouTube, Telemedicina na Prática, tem um chat onde a gente pode interagir mais, né? Eu direciono ali o foco da visão ali na câmera que está no YouTube, mas também fico acompanhando aqui no Instagram. Então, quer vir aqui para o Telemedicina na Prática, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber nossos conteúdos, tá? E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho mais aí sobre esse tema de hoje, né? Então, muita gente me pergunta, né? É necessário ter o RQE para fazer atendimento por telemedicina? Tá? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão que nos mandaram, né? Todos os médicos podem utilizar a telemedicina na sua rotina, né? Tanto os médicos clínicos gerais, especialistas clínicos, especialistas de áreas clínico-cirúrgicas, cirurgiões, tá? O RQE, ele é para fins de publicidade, né? Das especialidades, né? Então, para isso, né, é que você deve ter o seu RQE, se você vai fazer um anúncio da sua especialidade, né? Então, eu sou urologista. Então, se você é urologista, você vai ter que ter o seu registro lá no CRM, né, do seu estado, e fazer o seu RQE para poder fazer os anúncios, né, da parte de urologia, tá? Então, todos os médicos podem utilizar, né, da telemedicina. Não é necessário, obrigatoriamente, um RQE para você poder fazer a telemedicina, tá? Então, aproveito até para fazer um aviso aqui de utilidade pública aqui para os colegas médicos, né? Muitos colegas médicos, até formados há mais tempo, né? Antes dessa questão aí do RQE, né? Colegas que se formaram, às vezes, lá ainda no final da década de 80, por exemplo, nem sabem que precisam ter o seu RQE e nem foram atrás, por exemplo, né? E, então, o CFM liberou até o dia 31 de julho de 2023 a gratuidade para solicitação do RQE, tá? Porque para quando você solicita o RQE, tem uma taxa, né, de inscrição do RQE. Então, isso por estado, tá? Porque o RQE é no CRM de onde você atua, né? Cada estado. Então, se você atua em 2 estados, você tem que dar entrada de RQE em 2 estados diferentes, tá? Então, aproveita, né? Quem já tem um RQE num estado, por exemplo, e ainda não fez em outro, aproveita e faz lá no outro estado que você também atua, tá? Porque é importante. Então, você deve solicitar até o dia 31 de julho de 2023, vai ter essa gratuidade na solicitação, tá bom? Então, aproveita para fazer essa regularização aí também do RQE, quem ainda não regularizou, tá? Então, já temos aqui até uma pergunta aqui de um colega também, né? Tá comentando aqui que felizmente conseguiu entrar na live hoje, né? É médico generalista e está procurando saber mais sobre atendimento por telemedicina. Muito obrigado, seja bem-vindo à nossa live. E, então, como eu estava falando, a importância do RQE está na questão da publicidade médica. A gente tem a resolução 1974/11 de 2011, onde ela trata sobre esses detalhes, tá? Então, quem quiser saber mais sobre isso, procura a resolução CFM 1974/11, tá? E para fazer a solicitação do seu RQE, aproveita esse período, que até o dia 31 de julho de 2023, o CFM liberou da taxa, né? Então, procura o CRM do seu estado, onde você é inscrito, para ter mais informações, né? Ou entra no site, né, primeiro, e provavelmente lá no site já vai estar tendo algumas informações sobre isso, né?
Eu até vou dar uma visurada aqui no site do CREMESC, né, que é o do meu estado, né, e deixa eu ver se eles colocaram alguma informação assim já chamando ali no site, né. Então, então aqui, né, na primeira página não colocaram, né, mas vamos ver aqui, ó, na primeira página, né, acabou de rodar a tela aqui, ó, peça o seu RQE, né, do dia primeiro, eles começaram essa campanha no dia 1º de fevereiro e vai até essa data que eu falei para vocês de 31 de julho, tá bom? Então, muitos colegas médicos também perguntam, né? Ah, mas eu sou clínico geral, posso atender por telemedicina? Me formei, né? Ainda não fiz a residência, né? Colegas que são recém-formados, não tenho título de especialista, posso fazer telemedicina? Pode, ok. A resolução de telemedicina, ela já está valendo, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio de 2022, e ela não traz nenhuma objeção em relação a isso. O que ela coordena ali, né, que ela rege, né, dentro da resolução é o seguinte: tem que ser inscrito no CRM, né? Você tem que ter uma inscrição no CRM do estado onde você atua, onde você reside, por exemplo, e você pode estar fazendo o uso da telemedicina, tá? Outra vantagem, para você atender pacientes do Brasil todo por telemedicina, você não precisa ter várias inscrições estaduais, né? Você precisa ter apenas uma inscrição num CRM estadual, e você pode atender pacientes de qualquer local do Brasil, tá? Isso daí é muito importante, porque muita gente achava que, antes da resolução, que ia precisar ter um CRM em cada estado diferente, ou em 2 ou 3 estados onde fosse ter pacientes provenientes aí por telemedicina. E não há essa necessidade, tá? Agora, claro, se você é responsável técnico de uma empresa que presta serviço de telemedicina, você tem que ter a sua inscrição do CRM no estado da sede da empresa, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, supondo, né? Eu sou inscrito no CRM de Santa Catarina e uma empresa de Brasília me chama para ser responsável técnico da empresa, tá? Aí eu preciso fazer a minha inscrição lá em Brasília, no Distrito Federal, CRM do Distrito Federal, tá? Agora, para atendimento, basta você estar inscrito em um CRM local, tá? Então, já respondi até a sua dúvida, né? Que era a dúvida do colega, né? A dúvida é essa, né? Se a pessoa tem o CRM no estado, ele pode atender pacientes de outros estados. Então, a dúvida, né? Por exemplo, o colega perguntou, né? Ele é do Rio Grande do Sul, se poderia estar atendendo de outros estados, pacientes de outros estados. Sim. Veja que interessante, é uma vantagem que a telemedicina traz, porque no presencial, se você, por exemplo, é do Rio Grande do Sul, aqui da fronteira com Santa Catarina, por exemplo, e resolve abrir um consultório presencial aqui em Santa Catarina, você vai ter que fazer uma inscrição secundária no estado de Santa Catarina, tá bom? Ok? Uma outra pergunta. Essa pergunta é uma pergunta até de ordem mais, não da telemedicina em si, né, mas de forma geral, né? O RQE pode tirar no CRM do médico, especialista e não especialista, somente para especialista? Sim, o RQE é para quem tem título de especialista. Então, tem duas maneiras de ter o RQE, né? Para fazer o registro no RQE, você tem que ter feito residência, tá? Pelo MEC. Aí você não precisa nem prestar prova de título de especialista, você vai ter o seu certificado da residência pelo MEC, veja bem, importante, pelo MEC, e aí pode dar entrada no pedido do RQE. Se você não fez residência, você pode comprovar, né, que fez um período de atuação naquela área, faz uma prova da sociedade de especialidade que você pretende ser especialista, né? Uma sociedade de especialidade conveniada, né? Da AMB, filiada à AMB, a Associação Médica Brasileira, e aí, tendo o título da sociedade, né, de especialidade, por exemplo, eu tenho o título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Aí, com esse título, eu dou entrada no CRM local e solicito o meu RQE. Eles analisam toda a papelada, dando tudo ok,
vai emitir o registro, tá? O RQE, tá certo? Sobre aí, né, uma dúvida, um tema puxa outros, né? Obrigado aí pela pergunta também, né? O colega pergunta sobre a receita online do Rio Grande do Sul, poderia ser aceita em outro estado? Sim. Isso não é nem só a questão da telemedicina, isso é para todas as receitas. Existe uma lei de 2018 que trouxe essa regularização, essa tranquilidade da receita emitida em um estado, o médico tendo o CRM dele registrado, tudo certinho lá no estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul. E o paciente era de Santa Catarina, veio comprar o medicamento aqui numa farmácia de Santa Catarina. Ele pode fazer a compra do medicamento? Pode, tá? Já tem essa lei, e aí isso vale também na telemedicina, tá? Claro que a receita digital, ainda temos um empecilho que as receitas azuis, por exemplo, né, não conseguem ser emitidas de forma online, de forma digital. Mas as receitas de medicamentos sem tarja, tarja vermelha com retenção de receita, tarja vermelha simples, esses podem ser emitidos de forma digital, tá? Então, isso já abre muito espaço, né, para a tua atuação, porque são a maioria das receitas, tá? Algumas farmácias, elas podem não aceitar, é uma prerrogativa também que a lei traz na questão da receita digital, tá? Mas das receitas comuns, não tem essa previsão na lei, pelo menos pelo que eu lembro ali, o que eu li na lei, não tem isso. O que acontece? Existe um ponto ali que, quando a receita é controlada, a farmácia tem que comunicar à vigilância sanitária municipal em um determinado período de tempo. Então, já aconteceu, né, muito raro, comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu de colegas relatarem que o paciente de outro estado não conseguiu comprar um medicamento e alegaram isso, tá? O farmacêutico ou o balconista da farmácia desconhece a lei, ou não está com vontade de fazer o aviamento da receita, porque tem que comunicar, né, a vigilância sanitária, no caso de uma receita de controle especial, e aí acaba falando que não vende o medicamento, né, fala alguma coisa desse tipo, tá? Pelo menos é isso que eu percebi, tá? Mas a lei, ela diz que a receita médica deve ser aceita em todos os estabelecimentos e pode ser aviada em qualquer lugar do Brasil. Eu vou até pegar aqui a lei, né? Lei, vou passar um número que eu não vou lembrar de cabeça, né? O número da lei, para quem quiser consultar, é a Lei 13.732 de 2018, tá? Essa é a lei da receita médica emitida em um estado e o paciente podendo adquirir seu medicamento em qualquer estado da federação, tá? Na questão da receita digital, como eu falei, aí cabe uma observação que tem farmácias que não tem como fazer a verificação da autenticidade da receita, né? Sei lá, aí isso é raridade, né? Porque aí a farmácia está perdendo a venda. Mas, sei lá, não tem acesso à internet, né? Não tem o computador, não tem como ler o QR Code da receita digital, e aí eles podem não aceitar a receita, tá? Nesse caso, pode acontecer isso. Mas também, comigo, nunca tive problema, né? Meus pacientes sempre conseguiram comprar os medicamentos e tal, tá? Opa. Não, colega, o médico ele pode atuar em qualquer área, né? A lei da medicina, tá? A lei da medicina, ela é de 1957, tá? A lei que rege a medicina, tá? É a lei 3268 de 1957, tá? Lei 3268 de 1957. Lá, ela dispõe de várias coisas, tá? Entre elas, ela diz que o médico, uma vez inscrito no Conselho de Medicina, no Conselho Regional de Medicina, ele pode exercer a medicina de forma plena, tá? Então, o que diz no artigo 20, né, da lei 3268, né, desculpa, não é o artigo 20, é o artigo 17, artigo 17 da lei 3268. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina em qualquer de seus ramos ou especialidades
após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, somente cuja jurisdição se achar o local da atividade, tá? Então, a lei traz que o médico pode exercer. O RQE é uma questão de publicidade, tá? Não de exercício, tá? A publicidade da especialidade. Então, se o colega tem um caso, né, de saúde mental e está atendendo, ok, você pode atender o caso de saúde mental, não tem problema, você é médico, né? Agora, você não pode anunciar que você é psiquiatra se você não tem o RQE em psiquiatria, ok? Atender, você pode atender, né? Aí, claro, é da sua alçada, você tem competência para atender, você pode dar continuidade naquele atendimento, ok. Agora, você vê que é algo que você não tem como dar continuidade, você precisa de uma avaliação de um colega especialista da área, você vai encaminhar, tá? Agora, você não pode anunciar, tá? É diferente, tá? Então, pessoal, na questão da telemedicina, a lei da telemedicina, ela é, na verdade, uma lei chamada Lei da Telesaúde, tá? Então, a Lei da Telesaúde, ela foi promulgada em 2022, no final de 2022, então é interessante vocês lerem a Lei da Telesaúde, tá? Telesaúde, a lei, ela é a Lei 14.510, tá? De 2022, tá? E a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi editada antes, mas ela já foi baseada no que ia vir a ser a lei, tá? Então, a resolução do Conselho, eu sempre aconselho todo mundo a ler as resoluções, tá? Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina é a resolução 2314 de 2022. Então, vale a pena vocês darem uma lida, tá? E nessa questão, né, o colega que perguntou sobre o RQE, eu aconselho ler a resolução 1974/11, tá certo? Então, pessoal, tá bem interessante, né? Também é um assunto bem legal. O colega que mandou perguntas também ajudou bastante aqui também, né? O colega aí do Rio Grande do Sul, que mandou as perguntas, porque essa questão da receita, né, que eu falei agora há pouco, é bem legal, né? Essa questão também de você poder atender pacientes de qualquer estado do Brasil, né, por telemedicina, é válido, tá ok, né? Você não precisa fazer inscrição secundária para isso, né? Então, isso é uma vantagem também que a telemedicina trouxe, né? Certo, pessoal? E vou ver aqui se tem. E, tá. Nada. Travou, né? Travou um pouquinho, mas voltou, tá? Então, como eu falei, o colega está perguntando por que tem farmácias que não querem aceitar receita. Cara, tem que levar a lei lá do que eu falei para vocês, que eu já citei, e discutir com o balconista da farmácia e o farmacêutico por que ele não quer aceitar a receita, né? E ver qual é a justificativa, né? Então, como eu falei, a lei, né, diz que as receitas têm validade nacional agora, tá? É a Lei 13.732 de 2018, tá? Então, olha o que a lei diz, né? Então, o que determina a lei que foi publicada lá sobre as receitas médicas, né? Vamos lá. Ela altera uma lei de 1973, né? Ela faz essa alteração e no seu, aí eu não vou ler toda a lei, né? O que ela diz lá no artigo 1, parágrafo único do artigo 35 da Lei 5.991, de 73. Né? Então, passa a vigorar a seguinte redação nesse artigo 35, parágrafo único. O receituário de medicamento terá validade em todo o território nacional, independentemente da unidade da federação que tenha sido emitido, inclusive o de medicamentos sujeitos a controle sanitário especial nos termos disciplinados em regulamento, tá? E nesses termos, quando ele coloca termos disciplinados em regulamento, é um regulamento lá da Anvisa, tá? E aí, lá na Anvisa, eles falam que quando o paciente vem com uma receita de um médico de outro estado, né, para adquirir um medicamento, e esse medicamento é controlado, a farmácia deve comunicar à vigilância sanitária, tá? Então, esse é o ponto. Mas, veja que a lei não fala que não pode ser aceito. A lei fala que
todo medicamento, né, todo receituário de medicamento terá validade em todo o território nacional, independentemente da unidade da federação que tenha sido emitido, inclusive ou de medicamentos sujeitos a controle sanitário especial, tá bom? Então, cada município tem a sua vigilância sanitária, cada estado tem a sua vigilância sanitária. Isso, às vezes, pode ter entendimentos diferentes em alguns lugares, tá? Mas os entendimentos têm que ser pautados na lei, tá? Então, a lei é 13.732 de 2018, tá bom? Então, vai aí no Google, baixa a lei, né, e carrega contigo. Ou quando você emitir uma receita, eu faço isso às vezes, tá? Quando eu acho que é um medicamento que o paciente pode ter alguma dificuldade no balcão lá da farmácia, alguma coisa, eu coloco uma observação e coloco, né? Emitido digitalmente, né, com certificado eletrônico, assinatura com certificado eletrônico da ABCP Brasil. Aí eu cito também a lei, né, que rege isso e coloco também receita emitida conforme a Lei 13.732, de novembro de 2018, né? Isso é um texto que ajuda na orientação na hora do paciente comprar o medicamento. E aí, claro, né, como eu não sou farmacêutico, né, cada profissão tem as suas especificidades. E aí o farmacêutico, ele vai ver se pode ou não pode dispensar e qual motivo, por que não poderia ser dispensado. Mas tem que ter uma justificativa, por que não pode ser dispensado, né? Tá bom? A pergunta também, isso aqui é um erro também, né? Receita médica, isso aí até pode perguntar também no conselho, porque, assim, receita médica, né, tem que ser aceita, né? CRM equivale, RQE é para fins de publicidade, tá? Então, tem um entendimento dúbio aí que o pessoal tem se confundido, né? Então, o pessoal, é um medicamento, né, tipo, um medicamento faixa preta, tarja preta, né? Não precisa ser psiquiatra com RQE para prescrever um medicamento tarja preta, né? Um neurologista pode prescrever, um médico clínico pode prescrever, é atuação médica, tá? Isso daí tem que ser equalizado, né? Isso daí eu já vi algumas confusões nesse sentido, principalmente na assistência farmacêutica, às vezes, de alguns serviços, né? Dúvidas sobre certificado, né? Não estou conseguindo ver a tua dúvida, mas a dúvida sobre certificado digital, em geral, né, os colegas têm dúvidas sobre assinatura digital. A assinatura digital é feita com um certificado eletrônico, tá bom? E aí esse certificado é atrelado ao teu CPF, porque é que nem um carimbo, né? O seu carimbo é atrelado com o teu nome, com o teu CPF, tá? Seu CRM é pessoal, né? Então, o certificado eletrônico que você precisa ter é um certificado para pessoa física, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá, que hoje é sexta-feira, né? Eu também estou nessa lives aí de aquecimento, tudo, mas hoje é sexta-feira, então vamos nessa, né? Eu percebo aí muito os benefícios da telemedicina para os médicos, né? Para os pacientes, principalmente aí, os pacientes que usam também medicamentos de uso contínuo, às vezes precisam de uma receita, estão numa viagem, esqueceu o medicamento, aí, com a telemedicina, eles podem falar com o seu médico, né? E conseguem uma receita, às vezes, num momento de viagem, né? Porque esqueceu. Então, o médico assistente dele, que já conhece ele, pode fazer uma videochamada, podem conversar, saber se está tudo bem, se não precisa de um ajuste de dose, e pode emitir uma receita de forma online, tá? Deu um probleminha aqui no nosso é, chat aqui, que eu não estou conseguindo ler todas as perguntas abaixo, tá? E, então, eu já uso a telemedicina há 3 anos, tá? Desde que foi regulamentado lá no início, através de medida provisória, portaria ministerial, né, do Ministério da Saúde. Então, já atendi aí, fiz umas contas esses dias, até tem que atualizar material, né, porque eu falei de 3.000 atendimentos, isso há um ano atrás, quase, né. Agora já tenho aí mais de 4.000 atendimentos feitos por telemedicina, né. E, como eu falei, nunca tive problema de receita médica. Opa, travou? Voltou. É, nunca tive problema aí de receita médica minha, não, minha ter algum problema de aceitação em farmácia, tá?
Claro que eu também costumo orientar meus pacientes de telemedicina, né, e procurem farmácias de rede, farmácias grandes também, que estão mais habituadas, né, mas com o passar do tempo, isso lá no início, né, com o passar do tempo, as farmácias de bairro, né, as farmácias pequenas também, já começaram a se atualizar e também não tem muita dificuldade nessa questão hoje com a receita digital, tá? Então, vamos também valorizar aí as farmácias do bairro, né? Isso aí, pessoal. Obrigado aí, o colega que está acompanhando aí do Rio Grande do Sul, né? O João, obrigado. Esclareceu aí a dúvida do certificado eletrônico. E assinatura digital, né? As pessoas confundem o que é assinatura digital, certificado eletrônico, né? Então, para assinar digitalmente, você precisa do certificado eletrônico, tá? E dentro do curso de formação de telemedicina na prática, por exemplo, eu tenho um módulo, né, sobre certificado eletrônico, e num desses módulos eu ensino como você solicitar o teu certificado eletrônico através do CFM, que também é um serviço que está gratuito no momento para todos os médicos, né? Solicitar um certificado eletrônico sem taxa, né? Isso também vale a pena, tá bom? E eu tenho observado que muitos médicos acabam, às vezes, não utilizando a telemedicina porque tem alguma insegurança, tem alguma dúvida, né? Então, a gente está nesse trabalho de ajudar os colegas médicos a se capacitar para utilizar essa ferramenta que é super útil, tanto para o médico quanto para os pacientes e como para os sistemas de saúde como um todo, tá? E o colega está perguntando aqui como encontra o curso. Então, colega, olha só, a jornada, né, vai ser um evento 100% online gratuito, que é para você ter os insights, saber, né, se a telemedicina é algo que é para você, que você está mesmo disposto, né, a fazer, e para quem quiser dar um passo além, né, se comprometer também, né, porque quando a gente faz um curso, né, a gente investe, né, tem um investimento também para fazer o curso, tem um investimento para colocar a telemedicina no seu dia a dia, né? Mas vou te dizer que esse investimento para colocar a telemedicina no seu dia a dia é muito, 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 muito mais em conta do que fazer uma pequena reforma numa clínica ou numa sala comercial, tá? Então, assim, eu brinco que para você começar a fazer telemedicina é mais barato do que erguer uma parede no teu consultório, tá? Então, assim, esse evento, né, é um evento que vai anteceder a abertura da nova turma do curso de formação telemedicina na prática, tá? Então, as inscrições, elas só abrem após o evento, que vai ser a jornada da liberdade com telemedicina, tá? E aí a gente começa as inscrições ao fim desse evento, tá? Então, por isso que eu chamo para acompanhar esse evento. Até porque a gente quer também colegas que estão comprometidos com a ideia de fazer telemedicina, tá? Porque o colega que vai, chega no evento, assiste, e ele realmente entende que, poxa, isso aqui é para mim, eu quero fazer telemedicina, eu quero colocar isso em prática no meu dia a dia, quando ele vai para o curso, ele já chega com uma, vamos dizer assim, um gás, né, diferente, né, uma vontade, um compromisso, né? Então, por isso que a gente faz esse evento que antecede a abertura das inscrições, e vai ser a nossa 12ª turma, né? Eu vou ter que consultar aqui a minha minha coordenadora aqui, né, a Cris, né, porque eu agora fiquei na dúvida, eu acho que é a 11ª ou 12ª turma. A gente vai tendo muita informação, né? Vou ter que até ver agora, fiquei na dúvida. Mas, então, enfim, já passamos da 10ª turma, né? A gente já está aí com 180 colegas que já estão aí no curso, né? Estão fazendo o curso conosco, né? Se eu não me engano, são 186 colegas médicos que estão conosco, né? Opa, a Cristiane já chamou aqui, ó. Turma 12, obrigado, Cris. E aproveitar, né? Hoje é dia 12 também, né? Então, a 12ª turma do curso de formação telemedicina na prática vai iniciar as inscrições após a jornada, tá? Então, a jornada, primeiro, é a jornada, que é um evento 100% online e gratuito, que já vai dar muito insight de como você pode utilizar a telemedicina no seu dia a dia, como você pode utilizar essa ferramenta para ter mais liberdade, tá? Então, por exemplo, por que eu falo de liberdade? Né? Porque quando a gente domina uma ferramenta, ela traz, de certa maneira, um certo poder para a gente, né? E a telemedicina, no caso, eu vejo que ela traz mais liberdade no sentido de você fazer algumas escolhas para você, tá?
Então, ela traz liberdade para você ajustar a tua agenda do consultório, tá? Liberar horários de primeira consulta, né? Em vez de você fazer retornos, né? Que não vai precisar mais do exame físico, que seria para ver exames, para ajustar uma dose ou acompanhar um paciente que iniciou um medicamento, isso daí, que você não vai precisar fazer o exame físico novamente do paciente, tu pode fazer por telemedicina. E aí, em vez de você ocupar um horário da tua agenda, uma consulta de retorno, você libera esse horário para colocar uma consulta nova, de um novo paciente. E assim você vai ampliar os seus atendimentos também, tá? Então, a telemedicina te ajuda tanto no presencial, né, quanto no online, tá? Outra liberdade, eu mesmo já usufruí disso muitas vezes, né? Fui viajar e aí eu queria, né, manter uma agenda de alguns retornos que eu tinha para fazer e liberar da agenda do consultório, né? Marquei o horário lá, né, 1 horinha, 2 horinhas ali, reservei alguns horários para fazer atendimento, atendi algumas pessoas, isso até mesmo dentro do hotel onde eu estava, né? Quarto, né? Só eu lá no quarto, né? A família foi para a piscina, né? E tal. E aí eu fui lá, atendi e voltei para o lazer também, né? Então, você tendo um espaço reservado para fazer os seus atendimentos, você pode fazer de qualquer lugar, né? Claro, que não tenha movimento de outras pessoas, que seja reservado, né? Que seja adequado, né? Para fazer isso, tá? Então, é uma liberdade que você pode estar tendo. Eu, por exemplo, eu gosto de atender em horários alternativos, né? Então, eu não quero ficar preso no horário comercial, às vezes, né? Então, eu me libero, por exemplo, a minha manhã fica livre, algumas manhãs da semana eu posso ter livre para fazer outras coisas, né? Eu dou aula também, faço outras atividades, né? E, às vezes, eu quero liberar um horário para fazer outras coisas e não ficar no consultório. Aí eu uso a telemedicina também para isso, tá? Então, como eu falei, a gente vai ver muitos insights aí de como a telemedicina traz vantagens. E outra coisa, eu observei também, eu comecei a utilizar alguns recursos porque a telemedicina acaba te levando para isso. Por exemplo, hoje eu uso agenda eletrônica, online. Então, muitos pacientes não ligam no consultório para marcar consulta. Eles vão lá na agenda online, eles acham lá a agenda, vê um horário vago, clica ali e já marca a consulta, tá? E tem uma tendência também de uma geração de pessoas que estão aí na faixa dos seus 25 anos, que é uma geração que não tem muita vontade de ligar, né, ficar falando no telefone, né? Às vezes não quer nem ir no local, ela quer resolver tudo online, tá? E a telemedicina tem esse espaço para esse grupo de novos pacientes que estão chegando, tá? Então, vamos lá que dominar ferramentas traz mais poder e liberdade, tá certo? Então, vamos seguir aí com o nosso evento, né, que é a Jornada Liberdade com Telemedicina, dia 22, 24 e 26 de maio. E após o evento, as inscrições vão estar abertas. E aí, né, o colega que perguntou, né, doutor João, ficarei muito feliz em tê-lo também conosco no curso, né, estando aí, vendo a jornada, estando comprometido também com essa vontade, né, de fazer a telemedicina, eu tenho certeza que você entrando no curso também vai usufruir muito do curso e vai ter muitos benefícios aí para introduzir a telemedicina no teu dia a dia e ter mais liberdade, que é o ponto fundamental do que eu quero aí para mim e para os alunos do curso de formação telemedicina na prática também, né? Ter esse poder de escolha para fazer as coisas, tá? Então, pessoal, um abraço, né? Isso aí, João. Valeu, bora. Tamo lá, né? E amanhã tem uma live também especial. Quem está no grupo, né? Nos grupos aí do WhatsApp, vai receber o convite aí no grupo do WhatsApp. Caso o colega que está assistindo não esteja no grupo, entra lá no link da bio do Instagram ou na descrição desse vídeo, vai ter um link. Você faz a sua inscrição para a jornada da Liberdade com Telemedicina e você vai poder entrar no grupo também, tá bom? Um grande abraço e até breve, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até.